Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz Escola Bíblica Dominical das 8h30 às 10. Tudo de ensino também. Eu disse, glória a Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu tenho planejado e com o tempo nós vamos desenvolvendo um treinamento para obreiros, fazer um curso, trazer um ministrante, um palestrante para treinar obreiros, trazer uma aula para a gente, para todos nós precisamos. O culto de ensino, ele é muito bom, porque eu gosto dos irmãos acompanhar na Bíblia, buscar as referências, para que o irmão tenha intimidade com a palavra, intimidade com a Bíblia. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, aonde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim, também temos que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Você pode sentar, glorificando o nome do Senhor, mantenha a sua Bíblia aberta no texto que lemos. Quem desejar fazer o seu pedido de oração, nosso caderno já está aqui, tá? Venha aqui, escreva seu pedido de oração, seu nome, o nome da sua família. Nós estaremos aqui clamando a Deus pela sua família. Amém? Irmãos, nós estamos continuando um estudo a respeito das 7 igrejas. Quem está acompanhando sabe que nós já estudamos a carta à igreja de Éfeso, a carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Acompanhamos a carta de Jesus Cristo à igreja de Esmirna. E agora nós falaremos sobre a carta à igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade localizada ao norte de Esmirna, a cidade que lemos, estudamos terça-feira passada. Ficava aproximadamente 24 quilômetros do mar Egeu e tinha 120.000 habitantes. Ela era um centro cultural e cultural de alguns deuses que ali eram apresentados, como Zeus, Atena, Dionísio. Esse deus eles acreditavam que ele era responsável, estou falando de Dionísio, pela vegetação. E o seu símbolo era um touro. Na cidade de Pérgamo, eles adoravam a este Deus, e o seu símbolo, eles imaginavam que ele era o Deus da vegetação, da fertilidade, e o seu símbolo era um touro, e também tinha Esclépio ou Esculápio. Para quem não sabe, Esclépio ou Esculápio, ele era ali o... Alguém já viu o símbolo da medicina? Quem sabe qual é o símbolo da medicina? O símbolo da medicina é uma serpente entrelaçada, não é? Aquele é o Esculápio, aquele é o Esclépio. Ele era adorado e os seus sacerdotes, eles praticavam a medicina. Então, aquele símbolo da medicina, ele vem de Esculápio, que é
representado por uma serpente. Por isso que o símbolo da medicina é uma serpente. E logo mais na frente nós vamos aprender e entender por que Deus diz aonde Satanás habita. Aí é que está o segredo da gente estudar, compreender e tentar ver para onde Jesus estava falando, para quem ele estava falando, e aquele povo a quem ele se referia, que estava recebendo a mensagem, qual eram os costumes, qual era a cultura do povo. Nós estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical, falamos sobre cultura, sobre hábitos, sobre costumes. Quem lembra, quem aprendeu? O hábito vira costume, o costume vira cultura, não é isso? E aquele povo ele tinha uma cultura, eles cultuavam a vários deuses. A cidade de Pérgamo, ela chegou a ser uma das capitais, no lugar de Éfeso. Antes de Éfeso, a capital da Ásia Menor era Pérgamo. Como eu já expliquei para vocês, existia ali a Ásia continente, existia a Ásia, a província, e dentro dessa existia a Ásia Menor, e dentro desta Ásia Menor existia algumas províncias, que eram essas 7 cidades ali onde, cabeçado por Éfeso, a capital. Tá? Para os irmãos irem relembrando aquilo que a gente já ensinou aqui. Tá? Então nós vamos aí para o primeiro versículo, do versículo 12, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Os irmãos já sabem, eu já expliquei isso aqui, que o anjo da igreja a referência é ao pastor da igreja. O que ele está querendo dizer? Porque o anjo, a palavra anjo, do grego é angelos. Angelos significa mensageiro. A palavra grega para anjo é angelos, com 2G, angelos, que significa literalmente mensageiro. E ele diz ao mensageiro da igreja, ao pastor da igreja, escreve. E Jesus Cristo, ele sempre puxa, na maioria das vezes, algo que ele disse na sua apresentação a João. Ele diz: eu sou aquele que estive morto e ele viveu, como ele diz à igreja de Esmina, que a gente estudou da última vez. E ele vai se apresentando às igrejas, e ele vai trazendo detalhes da sua feição. E ele diz: eu sou aquele, ainda no versículo 12, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes em sua boca. Lá na apresentação dele, ele se mostra como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca. Tanto é que tem até o pastor Cláudio Duarte, ele até conta de forma engraçada, que quando João vê Jesus, ele diz que Jesus Cristo, ele tem uma espada afiada saindo da boca, no seu nome, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí ali alguém diz: é porque Jesus Cristo tinha uma tatuagem na perna. Não é tatuagem na perna, Jesus Cristo não tinha. Se você for ler literalmente o que está escrito ali, ele fala de veste. Antes dele falar do nome escrito, ele fala que está escrito na veste dele, ou seja, como se ele estivesse com uma calça igual eu, e na calça estivesse escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? Se o irmão voltar lá e for observar, vai estar lá escrito a palavra veste. Eu voltei aqui só para ver se a gente encontra rapidinho, para a gente provar aquilo que a gente está falando. No chão de fogo, os pés semelhantes a bronze refinado, o voto com muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas. Aí aqui no versículo 16 do capítulo 1, tinha na mão direita 7 estrelas, que a gente sabe quem são 7 estrelas já, e a boca saía de uma espada afiada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol de sua força. Aí aqui, ele observa que ele está se apresentando, e enquanto ele se apresenta a João,
decidia quem vivia e quem morria. Se alguém fosse condenado pela espada, esse jus gladis do grego ali, jus gladis, para quem gosta de escrever, é J-U-S, aí espaço, G-L-A-D-I-I-S, gladis, com 2 I, S no final. Jus gladis, o que significa literalmente isso? Direito da espada, ou seja, determina quem vive e quem morre. Ele diz, eles têm o poder na mão. A espada representava o poder de definir quem vive e poder de definir quem morre. E Jesus Cristo, ao se apresentar à igreja de Pérgamo, ele diz, eu sou, ele é quem? Aquele que tem na boca a espada afiada de 2 gumes. Ele está dizendo à igreja em Pérgamo, os procônsules dessa cidade julgam ter o poder, os procônsules dessa cidade julgam ter autoridade, eles julgam determinar quem vive e quem morre, mas não é. O único que define quem vive e quem morre sou eu. Ele está dizendo, sou eu que tenho uma espada e eu determino quem vive e quem morre. Ninguém morre sem a minha permissão e ninguém permanece na terra sem que eu dê a minha autorização. Ele está dizendo, eu detenho todo o poder no céu, na terra e no inferno. Ele está dizendo, o jus gladis pertence a mim, o direito da espada é meu. Eu tenho o poder de decidir quem vive e quem morre. Ele está dizendo à igreja em Pérgamo, eu sou capaz, eu tenho toda a autoridade, está sobre mim. Irmão, muitos líderes se auto-intitulam, muitos acham que têm o poder, mas Jesus Cristo mesmo diz, enquanto está passando pelo processo de ser julgado, ele olha para um dos líderes e diz, tu não terias nenhum poder, se do céu não te fosse dado. Mas, irmão, e tem alguns líderes que matam, que fazem, que acontecem. Deus, ele dá a autoridade ao homem, mas o homem tem livre-arbítrio de decidir o que ele quer fazer com ela. Mas ele só fica no trono enquanto Deus determina que ele ficará lá. Vamos seguindo, e ele fala o seguinte, ainda no versículo 13, partimos para o versículo 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Alguns afirmam ser pelo fato do altar de Zeus. Ali tinha o altar ao deus Zeus, e no altar do deus Zeus ele tinha o formato de um trono. Alguns dizem que é pelo próprio Esculápio, que é representado por uma, já falei aqui, que é o deus da medicina, representado por uma serpente. E na Bíblia, Satanás é representado pelo quê? Uma serpente. Então ele diz, eu conheço que tu habitas em um lugar onde Satanás habita, onde Satanás mora, aonde está o trono dele. Mas se você voltar um pouco comigo, ele está dizendo assim, ó, eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes saindo da boca. O jus gladis está sobre a minha direção. O trono de Satanás está aí, mas quem detém a autoridade sou eu. Irmão, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Jaz é um exemplo. A minha filha está no colo da mãe e ela dorme. Aí alguém diz, a menina jaz dorme no colo da mãe. Ou seja, o
Deus diz vai e faz assim e assim, mas na frente não toca. Martinho Lutero disse uma vez que Satanás, ele é como se ele tivesse uma coleira, e ele só vai até onde Deus permite. Então Deus está dizendo: eu sei que tu moras aonde o Satanás habita, aonde está o trono do Satanás, mas quem detém o poder sou eu. Glória a Deus, aleluia. Aí ele diz: e que conservas o meu nome. Glória a Jesus. O termo aqui é retém o meu nome. O termo é krateis do grego. Para quem gosta de escrever, K-R-A-T-E-I-S. Krateis, que é segurar, apoderar-se. O que a Bíblia está nos informando ali? É que existia um poder pagão, um poder de adoração, um poder de idolatria, mas no meio deste povo existia um povo que estava se apoderando da palavra, segurando a palavra e dizendo: eu não nego o nome de Jesus. E o povo diz: nega ou morre. Ele diz: pelo nome de Jesus então eu morro, mas não nego. Isto é segurar com força, apoderar, se abraçar, firmar, agarrar. Se agarre ao nome de Jesus. Jesus está dizendo para aquela igreja: eu sei que vocês conservam, preservam o meu nome. Irmãos, nós estamos vivendo em uma geração que o povo está dizendo: tem coisas que precisa mudar. Não precisa falar de cruz todo dia. Esse negócio de falar de sacrifício de Jesus na cruz já está manjado. Esse negócio de falar de céu, de inferno, está manjado. Esse negócio de falar que Jesus Cristo vai voltar, está manjado. Irmão, mas existe uma igreja que continua dizendo: Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Jesus Cristo vai voltar. O que é isso? É uma igreja que está agarrada, firmada, segurando com força. E o mundo está dizendo: larga, solta. E nós dizemos: não largamos e não soltamos. Por quê? Porque este nome é verdadeiro. Ele é fiel. Aleluia. Agarre-se ao nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Aí ele fala sobre uma testemunha fiel. Ele diz: e conservas o meu nome, e que não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Irmãos, eu imagino esse Antipas chegando no céu. Quem está dando testemunho de Antipas não sou eu, não é João, não é a igreja em Pérgamo, não é o pastor da igreja em Pérgamo, é o próprio Jesus. E quando ele olha para Antipas, ele diz: o meu fiel, a minha testemunha. Irmão, você sabe o que é testemunha? É alguém que realizou algum ato, é alguém que realizou alguma proeza, e mesmo que ninguém tenha visto, para ser comprovado como verdade. Alguém diz: tem alguma testemunha? Aí você chama a testemunha, e a testemunha diz: realmente foi assim, assim e assim que aconteceu. Eu imagino alguém chamando Antipas e dizendo: é verdade que tu prega o nome de Jesus? E ele dizendo: sim. É verdade que tu
Seja você uma testemunha fiel. Jesus está olhando para aquele homem, para o testemunho daquele homem, para a vida daquele homem, para o martírio daquele homem, e está dizendo: eu sei que nesta cidade tem o sangue derramado de uma testemunha fiel, aonde o trono de Satanás, aonde Satanás habita. Como Antipas foi morto, a tradição diz que Antipas foi morto queimado dentro de um touro de bronze. Agora eu pergunto para vocês: quem lembra qual é o símbolo, a escultura de Dionísio? Um touro. Os pagãos mataram Antipas, incendiaram ele dentro de um touro de bronze. Alguns olharam e disseram: está aí, ó, cadê Deus para livrá-lo? Ah, esse Jesus não foi aquele que ressuscitou, como não tirou de dentro do touro? Mas, irmão, aqui na terra, o corpo de Antipas foi queimado. Aqui na terra, alguns olharam para ele e disseram: está passando por vitupério, por vergonha. Mas lá no céu, irmão, eu imagino quando ele chega, Jesus dizendo: entra, minha testemunha fiel, aleluia. Entra, porque tu foi fiel até a morte. Irmão, tem gente negando a Jesus. Tem gente negando a Jesus por um convite. Vai no bar beber cachaça por um convite. Tem gente negando a Jesus por não passar vergonha na faculdade, na escola, entre os amigos. Mas Antipas não. Disseram para ele: ou nega ou vai morrer queimado. Ele disse: acende logo o fogo, rapaz. Às vezes nós julgamos Judas Iscariotes porque vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Tem gente vendendo Jesus por muito menos. Tem gente vendendo Jesus por muito menos. Tem gente trocando Jesus por academia. Tem gente trocando Jesus por um futebolzinho. Tem gente trocando Jesus por uma cadeira no bar. Tem gente trocando Jesus por um cinema, uma sala de cinema. Tem gente trocando Jesus por uma novela. Tem gente trocando Jesus por muito menos. Muito menos. E tem coragem de olhar para Judas, para a história de Judas e julgá-lo. Mas Antipas não. Antipas é uma testemunha fiel. Irmão, se Antipas nunca recebeu um elogio na vida, enquanto estava vivo, mas depois de morto, recebeu um elogio desse daí, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, olhar para ele, Diácono Francisco, Silvio, presbítero, e dizer: a minha testemunha fiel. Aleluia, glória a Deus. Realmente, aleluia, glória a Deus. Mas Jesus, ele não tem apenas elogios àquela cidade. Jesus traz algumas críticas. E qual é a crítica de Jesus? Olhe comigo no versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas. Irmão, toda vez que você vê na Bíblia dizendo porém, portanto, todavia, o que ele está querendo dizer? Portanto, já é conclusão. Então você tem que ler o que ele disse antes, para você entender. Porém, já é dizendo: você fez isso de bom, porém, tem isso que você faz de ruim. Então, toda vez que você vê na Bíblia, todavia ou porém, volta e lê o que tem antes. Porque o que vem dali para frente é algo totalmente oposto do que aquilo que foi falado antes. Tá? Isso é uma coisa para você ir lendo a Bíblia, enquanto você vai lendo, você vai aprendendo algumas coisas para você entender o texto. Observa que ele está trazendo um elogio.
A igreja lhe pergunta, sim ou não? Aí ele diz, todavia. Aqui a palavra poderia muito bem estar, porém, eu tenho algumas coisas contra ti. E o que ele tem contra a igreja de pé? Ele diz, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Eu peço que alguém abra para mim em Números 22. Lá em Números 22, 23 e 24, lá em Números 22, 23 e 24, vai estar escrito assim. Não, na verdade, alguém abre para mim Números 31, 16, porque Números 22, 23 e 34 são os capítulos inteiros que falam a história de Balaão. O que aconteceu? Israel se aproxima da região dos Moabitas. E quando ele se aproxima, Balaque, que é o rei dos Moabitas, ele manda chamar o profeta, e ele diz ao profeta: vem e amaldiçoa este povo por mim. E Balaão vai. E quando Balaão chega lá, ele olha para o povo e ele manda Balaque fazer alguns sacrifícios. Mas quando ele olha para o povo para amaldiçoar, ele percebe uma coisa. Ele diz: contra Israel não vale encantamento. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo: olha, tu pode passar o dia inteiro aqui fazendo uma curva para esse crente, porque contra ele não cabe encantamento, não vale, não funciona. Contra Israel, tu pode passar o dia todo aqui amaldiçoando, que não vai dar certo. Aí Balaão pergunta: mas por quê? Aí Balaão responde: como eu posso amaldiçoar se Deus abençoou? Irmãos, tem gente que diz assim: eu queria tanto que desse errado. Aquele projeto lá, aquele projeto novo, eu queria tanto que desse errado. Ou então fica olhando de lá dizendo: não vai dar certo, vai dar errado. Eu quero que o carro quebre. Na viagem eu quero que dê errado. Na viagem eu quero que dê tudo errado. No projeto eu quero que nada dê certo. O projeto dos jovens não vai dar certo. Tem gente dizendo: eu imagino, tomara que não dê certo, tomara que não vá para frente. Aí, quando o inimigo chega para lançar a maldição, ele encontra o leão da tribo de Judá, aleluia. E ele diz: aqui não, Satanás, porque aqui o projeto é meu, aleluia. Aí Balaão olha para amaldiçoar e diz: como eu amaldiçoo, se Deus já abençoou, irmão, na tua casa, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa as portas da tua casa, abençoa teu carro, abençoa tua bicicleta, abençoa o teu trabalho. Por quê? Porque quando alguém lançar uma maldição, você vai responder: aqui não, porque o Senhor já abençoou. O inimigo é teimoso. A Bíblia diz que quando sai do espírito imundo de um corpo, ele vai para os lugares frios e sombrios da terra. Ele fica por lá, mas de vez em quando ele volta para ver se a casa cabe ele de novo. Se não couber, ele volta de novo. Mas de vez em quando ele faz uma visita para ver se a casa cabe ele. Aí a Bíblia diz que por 3 vezes Balaão se armou para amaldiçoar o povo de Israel e não deu certo. Mas aí a Bíblia diz, e essa era uma das minhas maiores curiosidades, porque Balaão era tido como um falso profeta. Eu li ele dizendo
Lê para mim, pode ler daí onde você está. Bem rápido. Ninguém? 31, 16? Números 31, 16. Estas foram os que, por conselho de Balaão, deram a ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no caso de Poé. Por isso, houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Exatamente. No caso de Peor, o que aconteceu ali? Irmão, Balaão tentou amaldiçoar quantas vezes o povo de Deus? 3? 3 vezes. Observe isso aqui. Ele tentou amaldiçoar 3 vezes e não conseguiu, porque a bênção de Deus estava sobre o povo. Aí olha a estratégia do inimigo. Ele não podia amaldiçoar, porque a bênção de Deus estava sobre. O que ele disse? Chamou Balaão. Por quê? Ele queria o dinheiro. Ele queria o dinheiro. Para ele amaldiçoar. Para ele ganhar o dinheiro, ele tinha que amaldiçoar. Como ele não conseguiu amaldiçoar, ele disse: eu tenho um jeito aqui. Vou te entregar o segredo. Tu vai preparar as mulheres mais bonitas que tem entre as moabitas. E tu vai mandar elas descer no arraial de Israel. Está na Bíblia. Já foi o que a irmã acabou de ler. Aí tu manda elas descer, e quando elas chegar lá, pede para elas paquerar os filhos de Israel, namorar com eles. E quando elas namorar com eles, pede para elas convencê-los a adorar ídolos. Pede para ela convencê-los a se prostituir com elas. Foi quem mandou assim ou não? Quem ouviu? Essa lição, lê de novo, irmão. Essa lição. Pode ler. Eis que estas foram a que foi conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Está vendo? Irmão, tem gente que não faz, mas ele ensina a fazer errado. Já viu? Eu não faço, mas se quiser fazer assim. Esse foi o pecado de Balaão. Irmãos, o inimigo, ele usou uma estratégia que ele está usando hoje. Ele desistiu de tirar os crentes da igreja. Ele está mandando os dedos no meio dos crentes e contaminando dentro da casa. Está contaminando dentro da casa. Essa estratégia de Balaão é uma estratégia satânica. E ali Deus está dizendo para a igreja de Pérgamo, dizendo: eu tenho algumas coisas contra ti, e uma delas é que tu sustenta, tu tem entre ti, no meio de ti, alguns que sustentam a doutrina de Balaão. O que é sustentar? É alimentar. É alimentar. Só existe fofoca se tiver um ouvido para ouvir. Só existe mentira se tiver uma outra boca para espalhar. Quando você alimenta uma fofoca, quando você alimenta uma mentira, você está sustentando aquilo. Você não está deixando que ali caia. Quando chegar uma fofoca na tua casa, quando chegar uma fofoca no teu ouvido, que seja o último ouvido que ela entre e não saia pela tua boca. Eu tenho contra ti que tu
A gente está aqui, irmão, toda terça-feira, 45 minutos, 1 hora, pregando, ensinando, mostrando o caminho. Mas você, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, tem 30 segundos ali. São 30 segundos que o mundo prega para você. Em 30 segundos o mundo prega para você uma mensagem e ela fica guardada na tua mente. Ela diz: isso não tem nada a ver. Hoje você é dona do seu corpo. Seu corpo, suas regras. E o mundo vai pregando para você todos os dias. E se você sustentar aquilo, e alimentando, e alimentando, e alimentando. Eu tenho uma ministração que eu falo sobre Ezequias, que a primeira coisa que ele soube, quando o inimigo estava se aproximando, a primeira coisa que ele fez foi tampar esse monte de água. Ele disse: o meu inimigo beber da minha água, aqui não, vai passar sede lá de fora do muro. Pode até cercar a cidade, mas beber da minha água tu não bebe. É isso aí, irmãos. Quando o inimigo começar a beber da tua água, junto contigo, tampa a fonte. Diz: aqui não. E Deus está dizendo para a igreja em Pérgamo, dizendo: vocês sustentam aqueles que falam sobre a doutrina de Balaão. Por quê? Porque eles amaram o dinheiro. Por amor ao valor. Ele sabia que Deus era com o povo. Ele sabia que não poderia amaldiçoar o povo. Mas ele ensinou o povo. Ele ensinou o inimigo de Israel a fazer o povo pecar. O que eu quero dizer com isso nessa noite, meus irmãos? É que você precisa identificar quem é aquela pessoa que está do teu lado, te aconselhando para o mal. Eu tinha um amigo de infância, nós andávamos em grupo, e tinha um jovem no nosso meio, que ele nunca se metia nas brigas, mas sempre ele que começava. Ele nunca estava no meio da briga, mas sempre ele que começava, porque ele incitava os outros a arrumar a briga. E na hora da briga ele saía por quietinho, e os outros acabam de brigar, e ele olhando daqui. E aquele que não participa, mas ele ensina o povo, incita o povo a pecar. Identifique quem é aquela pessoa que vai na tua casa só para contar fofoca. Identifique, irmão, quem é aquela pessoa que só vai para mentir para você. Tem gente que acha engraçado: ó, fulano está mentiroso demais. Ih, é mentiroso, é engraçado. Você sabe quem é o pai da mentira? Você está com o filho dele dentro da tua casa. Identifique, irmãos. O pecado de Balaão fez 24 mil pessoas morrerem, porque ele amou o dinheiro. Ele fez 24 mil israelitas morrerem naquele dia, porque ele disse: eu não posso amaldiçoar, mas se tu fizer o povo pecar, Deus, pela sua justiça, punirá o povo. E foram mortos 24 mil. E Juízes 25, verso 9. Tem algo para mim, só para a gente confirmar o que eu estou falando aqui. Números 25, 9. Números 25, 9. Morreram em praga foram 24 mil mortos por causa de uma pessoa que ensinou como deveria atacar. Outra coisa, irmãos, cuidado para que você abra o segredo da tua casa, o segredo do lar, o segredo do relacionamento.
Tem gente que se abre com todo mundo. E a gente não pode se abrir com todo mundo, não. Porque tem gente que está buscando saber qual é a nossa fraqueza. E na fraqueza, ele ataca. Só para contar um exemplo, um presbítero da igreja, a mulher ciumou da irmã, de outra irmã, próxima do marido dela, e ela foi e falou para o marido que estava com ciúme dessa irmã com ele. Aí o abençoado foi e contou para a irmã. Não tinha nada entre os dois. Mas quando ele contou para ela, despertou na fraqueza dela. E ela foi e começou a se interessar por ele. Resultado, os dois caíram em adultério. Está entendendo? Uma coisa que você vê como fraqueza sua, guarde. São poucos que devem saber. O segredo do teu relacionamento, o segredo do teu lar, o segredo da tua casa. Amém? Mas ele diz ainda mais: que tu conserves também, sustenta também. Tenho todavia contra ti. Aí ele diz, no 15: outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Alguém lembra quem era os nicolaítas? Isso aqui. Discípulos de Nicolau. E qual eram as pregações dos nicolaítas? Primeiro, comunidade de esposas. Que é isso, irmão? Não, você pode casar com 1, 2, 3, 4, 5. Pode casar tranquilo. Você pode juntar esposos. Era a pregação dos nicolaítas. Qual era a segunda pregação dele? Imagina, irmão, 6 mulheres com TPM no mesmo dia, na mesma casa. Segunda pregação deles, que o adultério e a prostituição não eram pecados. A primeira coisa ele dizia: não pode casar com 1, 2, 3, 4, 5. É tudo tua costela. Costela não tem só uma, né? Tem vários ossinhos aqui. Para cada osso tu pode arrumar uma mulher. Era a pregação deles. Aí eles diziam assim: a prostituição não é pecado. O adultério não é pecado. O liberalismo, irmão. Aí, para terminar, eles diziam: comer as carnes sacrificadas aos ídolos também não é pecado. Era a pregação dos nicolaítas. Mas alguém abre para mim em Atos 15, 19 e 20. Atos 15, 19 e 20. Eles diziam que a prostituição não era pecado. Eles diziam que o adultério não era pecado. E que comer as carnes sufocadas e sacrificadas a ídolos não era pecado. Mas olha o que diz a Bíblia. Olha o que o Tiago, que era apóstolo ali em Jerusalém, o líder da igreja de Jerusalém, o irmão de Jesus, eles definiram ali em Atos 15, 19 e 20. Quem encontrou? Pelo que julgo eu, não devendo perturbar aqueles que, entre os gentios, se converteram a Deus. Mas escreveu-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne e animais sufocados. Está vendo, irmão? O que eles proibiram? Eles proibiram as 3 coisas que os nicolaítas pregavam e diziam que não tinha problema. Você sabe o que é o relacionamento sexual com isso? É o adultério que ele falou aqui. Fora do casamento, o adultério. Prostituição.
e aquelas pessoas se juntam. Adultério é quando alguém é casado com alguém e se deita com outra pessoa. Eles diziam: isso não tem nada a ver. Mas a Bíblia, os apóstolos já tinham definido que é pecado. A Bíblia já define como pecado. Irmãos, eu falei aqui na última terça-feira e quero falar de novo. Quer saber se uma coisa é pecado? Quer saber se uma profecia é do inferno, é do homem, é da carne? Toda vez que você ouvir uma profecia que não tiver relação com a palavra de Deus, é pecado, é mentira, é maldição. Amém? Aí, ele diz, portanto, que é a conclusão. Você está vendo que o texto da Bíblia é gramaticalmente correto? Existe uma estrutura, irmão. Ele diz todavia, aí ele diz outro sim, ou seja, tem mais alguma coisa. Rapaz, eu ia esquecendo, mas tem isso aqui também. Outro sim, fala dos incógnitos. Aí ele diz, portanto, é a conclusão. Aí ele diz, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O que quer dizer isso? O jus guardas. Deus está dizendo assim, ó, sabe aquela espada que eu uso para ajudar quem vive e quem morre? Se vocês não se arrependerem, essa espada usarei contra vocês. Irmão, mas o texto está dizendo, vamos ler de novo para a gente entender então. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, e se não o quê? Se não se arrepender, eu venho a ti sem demora, ou seja, eu venho rápido, eu venho depressa, eu venho contra ti, pelejarei com a espada da minha boca. Eu usarei a autoridade, eu usarei o poder que eu tenho para determinar se você vive ou se você morre, para determinar se você é condenado ou se você é inocentado. Arrepende-te, é o que a Bíblia diz. Senão eu virei a ti, eu descerei com a espada sobre ti. Mas ele continua, e ele diz no 17: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. A primeira coisa, ele diz: se arrependa. Por quê? Irmão, quem é que trabalha? Carteira assinada. Quem é que trabalha? Você pode receber o seu salário? O salário é bom. É bom, né? É a mesma coisa, que trabalha para isso. Mas você gostaria de receber o seu salário em dia? A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sim ou não? Aí ele diz: o salário do pecado é a... Quem é que quer o salário em dia? Irmãos, por que eu fiz essa ilustração? Porque ele diz: se te arrependeres, se não te arrependeres, eu descerei a ti com a espada. Ou seja, existe uma decisão a ser tomada, mas quem escolhe é você. O que você quer? Mas Senhor, como é que eu sei se eu quero a espada ou se eu quero o maná escondido? Simples. Arrepende-te. Se tu te arrepender,
Existe um livro apócrifo que diz que Jeremias esconde a arca da aliança em uma montanha no Monte Sinai, em uma caverna no Monte Sinai. E dentro da arca tem 3 coisas. Alguém sabe o que tem dentro da arca? 3 coisas. As pedras, com os 10 mandamentos. O que mais? O cajado de Arão que floresceu e um pote com maná que desceu do céu. A arca da aliança está perdida, desaparecida. Ninguém sabe onde está. E dentro da arca tem o quê? Só para os irmãos entenderem o raciocínio. Tem um maná. E Jesus diz: se vocês se arrependerem, eu darei para vocês comerem o maná escondido. Essa era a tradição, era o costume do povo. Eles acreditavam que no reino messiânico essa arca apareceria e eles provariam do maná que um dia Deus mandou descer do céu. Aí está o sentido do maná escondido. Mas ele fala mais. Ele diz ainda no 17: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Vamos lá. Existiam 3 aspectos a pedrinha branca. 3 aspectos. Os irmãos nunca mais, quando lê isso aqui, não entenderam. Está bem claro, está falando bem devagar, os irmãos entenderam. Primeiro aspecto, o aspecto judicial. Primeiro aspecto, o aspecto judicial. O que é o aspecto judicial? Existe um pote com umas pedras pretas e um pote com uma pedra branca. Quando o cidadão está sendo julgado, ele foi condenado, era-lhe entregue uma pedra preta. Está de pé. Era entregue uma pedra preta. Está condenado. Vai morrer. Mas quando ele era inocentado, era entregue para ele uma pedra branca. Estava dizendo: você não tem mais dívida, você não tem mais pecado, você está livre, você não é mais condenado. Quem entendeu? Eu te darei uma pedra branca. Aleluia. Glória a Deus. O segundo aspecto é o aspecto esportivo. Qual é o aspecto esportivo? Existia o Coliseu, os gladiadores, e quando um gladiador ele recebia sua liberdade, era escrito na pedra o nome do gladiador, e a pedra era que foi, irmão? Branca. Entregava a pedra para ele, e essa pedra ali conferia a liberdade. Ele era escravo, ele era preso, ele era lutador, ele tinha que lutar todos os dias. Mas quando ele recebia a liberdade, escrevia uma pedra branca no nome dele e entregava para ele. E a partir daquele momento, ele viveria em liberdade. E por onde ele passava, alguém tinha que o alimentar. Amém? O que ele está dizendo? Ele está dizendo: vocês não são mais escravos. Quando vocês vencerem, eu escreverei o nome de vocês em uma pedra branca e entregarei para vocês e direi a vocês: comam à vontade, porque vocês não são mais escravos. Terceiro aspecto, o aspecto festivo. Qual é o aspecto festivo? Os convites hoje quase não existe mais. Essa questão de convite com o WhatsApp praticamente destruiu. Mas antigamente, quem era na minha época, eu não sou tão velho, esses cabelos brancos que estão aqui nascendo na minha cabeça, eles são precoces. Alguém diz que cada fio de cabelo
Cada fio de cabelo branco que nasce na nossa cabeça é a morte nos desafiando para um duelo. Tem gente que parece que a morte está achando que é o super-homem. Hein, ô Zé Roberto? Os cabelos brancos começaram a aparecer. Mas é um aspecto festivo. O que é isso? Os ricos, os poderosos, quando iam fazer um convite, eles pegavam uma pedrinha branca, escreviam o nome da pessoa convidada na pedra, e só podia entrar, olha o segredo, para participar do banquete quem tivesse a pedrinha branca. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou te dar o ingresso, eu vou te dar a passagem, você vai entrar, você vai sentar na minha mesa, você vai comer comigo, nas bodas do Cordeiro você estará lá, aleluia! Você foi convidado, você terá uma pedra branca com teu nome, e o mais interessante é que é o teu nome, é um nome escrito que ninguém mais sabe ler, ninguém conhece, ninguém consegue entender. Que nome que tem ali? Só você. O que quer dizer com isso? Que essa pedrinha branca você não pode dar para um amigo, não pode dar para o vizinho, não pode dar para ninguém, é sua. A salvação se prega, salvação, mas você não pode levar ninguém. A salvação é individual. Você pode pregar, você pode ensinar, mas naquele dia, por isso que a porta é estreita, porque passará um por um. Se coloca de pé. Na mesa do banquete, nas bodas